Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 22, quinta-feira. Vamos continuar aí com a nossa aula. Na aula de ontem, eu falei para vocês que as camadas internas da Terra, né, dividida em três camadas, né? A Terra apresenta três camadas, né? E são três camadas distintas, ou seja, diferentes uma das outras, né? Aí nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Isso aí está na página 281, pessoal. Pode verificar aí, ó, página 281. Abra a apostila aí. Nós vamos ver hoje um pouquinho de cada camada dessa, começando pela crosta terrestre, tá? Essa crosta terrestre, pessoal, os cientistas, eles comparam a crosta terrestre por ela ser a camada mais fina, como vocês viram naquele corte, né? Onde tem o corte que está falando sobre os quilômetros de cada camada, né? Vocês viram que a crosta, ela tem 670 quilômetros. Em comparação ao manto interior e ao manto exterior, ao núcleo interior, ao núcleo exterior e ao manto, ela é muito fina, tá? Apesar de ter 670 quilômetros. Mas se comparando as outras partes, né, dessa camada aí, ela é a camada mais fina, tá? E 670 quilômetros não é nada, é uma espessura mínima. Por esse fato, pela crosta terrestre ter essa espessura muito fininha, os cientistas comparam a crosta terrestre como se ela fosse a casca de uma fruta. Então vamos supor, de uma fruta bem que tem a casca bem fininha. Ela é comparada ao fruto, vamos supor, a casca de uma maçã. Uma laranja já seria grossa a casca, já não daria para comparar, mas seria assim comparado como se fosse a casca de uma maçã. Então ela é uma camada fina, é a camada mais externa da Terra, né? A espessura dela então é insignificante, tá? Comparada às outras, né? E ela chega a ter aí, chega até 70 quilômetros, né? No continente, tá? Então, ela também é chamada, ela, por ela ter 70 quilômetros mais ou menos no continente, chegar a mais ou menos 70 quilômetros no continente, ela forma a crosta continental, né? Então, lá no continente, ela é chamada de crosta continental. E ela vai ter mais ou menos, em média, 70 quilômetros, tá? Chega até 70 quilômetros. Então, ela tem a crosta continental e tem a crosta oceânica, tá? Tem a crosta oceânica, ela tem uma espessura de mais ou menos de 5 a 10 quilômetros, tá? Então, a crosta terrestre é a mais externa, tá? É a camada mais externa da Terra. Lá no continente, ela vai ter mais ou menos 70 quilômetros, ela forma a crosta continental. No oceano, ela vai formar a crosta oceânica e ela tem de 5 a 10 quilômetros, tá? E elas, as duas, tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, elas possuem uma composição diferente uma da outra. Espessuras são distintas, né? Você vê que uma pode atingir 70 quilômetros, a outra de 5 a 10 quilômetros, tá? A crosta continental, ela é mais ou menos assim, mais parecida para um granito, tá? E a crosta oceânica, ela é basalto, tá?
e contém também a crosta oceânica, ela contém bastante ferro, tá? Então vamos ver o que ele está falando aí sobre a crosta terrestre. Diz lá, ó. Se compararmos a Terra a uma maçã, a crosta terrestre equivalerá à fina casca da fruta. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Sua espessura é insignificante se comparada às demais. Chega a até 70 quilômetros no continente, formando a crosta continental. Porém, há locais como as cordilheiras em que pode atingir cerca de 80 quilômetros, o que é um valor relativamente pequeno se comparado ao raio da Terra, que é superior a 6.000 quilômetros. Pessoal, lembrando que o raio da Terra é o que? Do núcleo, o espaço do núcleo até a crosta terrestre, esse é o raio, é esse espaço. Então, o raio ele pode ser superior a 6.000 quilômetros. Na região oceânica, a espessura da crosta pode variar entre 5 e 10 quilômetros, formando a crosta oceânica. A crosta continental e a crosta oceânica apresentam composições diversas e espessuras distintas. A crosta continental é semelhante ao granito. A crosta oceânica é composta basicamente de basalto e contém mais ferro. Então, disso tudo aí, pessoal, o que vocês têm que gravar? Que a crosta terrestre, ela é uma camada bem fina, tá? A crosta é a camada mais externa da Terra. Existe a crosta continental, que está lá nos continentes, né, como o nome já diz, e a crosta ocidental, que está a crosta dos oceanos, tá? Essas duas, elas são formadas de material diferente, tá? Com espessuras diferentes. A crosta continental tem em média 70 quilômetros e a crosta oceânica tem de 5 a 10 quilômetros. Então é isso que vocês precisam saber. A composição, a crosta continental, ela é basicamente, composta de um material assim bem parecido com granito, e a oceânica, ela é o basalto, ela é praticamente basalto e tem um pouco mais de ferro, tá? Quando vocês estudaram rochas, foi lá no 6º ano, vocês viram, né? O granito, o basalto, que são rochas diferentes. Então, a crosta continental, ela é formada de um material parecido com o granito, e a oceânica, ela é formada de basalto e possui uma quantidade maior de ferro. Então, é isso que vocês precisam saber da crosta terrestre. Aí vamos ver a próxima camada aí, que é o manto. Então, o manto é o que está localizado logo abaixo da crosta, como está aí nesse desenho aí, ó, nessa foto que vocês têm aí. Tem na crosta, logo abaixo, a camada bem abaixo da crosta é o manto, tá? Ele tem uma espessura considerada média, tem mais ou menos 2.950 quilômetros, tem uma temperatura elevada, tá? A temperatura no manto, ela pode variar de 600 até 2.800 graus Celsius. Então, veja bem, pessoal, é muito quente, né? Por isso que os cientistas não conseguem perfurar mais do que 12 quilômetros, né? Porque a temperatura realmente é elevadíssima, né? Esses 2.800 graus Celsius, pessoal, é mais próximo do núcleo, né? Quanto mais interno for, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais quente vai ser, tá? Então, vamos ver o que ele está dizendo aí sobre o manto. O manto está localizado logo abaixo da crosta. Sua espessura média aproximada é de 2.950 quilômetros.
A temperatura do manto pode variar de 600 graus Celsius na parte superior, próxima à crosta, a 2.800 graus na região mais próxima do núcleo da Terra. Então, como eu disse, quanto mais próximo do núcleo, maior será a temperatura, podendo chegar até 2.800 graus Celsius. Tá? Aí ele diz lá, ó, continuando o que ele diz. Aproximadamente 80% do volume de todo o planeta corresponde ao manto. 80% do volume de todo o planeta corresponde ao manto. Camada que apresenta características químicas e mecânicas completamente diferentes da crosta e que são indicadas pela variação de velocidade das ondas sísmicas. Tá? Então, lá no desenho, pessoal, dá para perceber que realmente, né, o manto é a camada maior, né? Olha lá o tamanho, a distância que tem lá da crosta, né? Do início do manto até o início do núcleo externo. É a maior camada realmente, né? Aí ele diz: da passagem da crosta para o manto, a velocidade das ondas sísmicas primárias aumenta bruscamente, o que serve para demarcar o limite entre uma camada e outra. A zona onde ocorre esta mudança foi denominada de descontinuidade de Morovic, ou simples morro, em homenagem ao cientista croata, que descobriu em 1910. O manto divide-se em manto superior e manto inferior. Essa parte do manto aí eu quero que vocês gravem: manto superior, manto inferior. O superior apresenta logo abaixo da crosta uma temperatura relativamente baixa, 100 graus Celsius, e uma consistência similar à da camada acima. No manto inferior, a temperatura é bem mais elevada, podendo chegar a 3.000 graus Celsius perto do núcleo. 3.000 graus Celsius, pessoal. Eu falei 2.800, né? Mas pode chegar até 3.000 graus Celsius. É comum pensar que o material do manto se apresenta apenas como uma pasta quente e viscosa, como a lava, né? Lava de um vulcão, né, pessoal? No entanto, ele também carrega certas características de um material sólido. Com as altas temperaturas e a elevada pressão do interior da Terra, o magma, denominação do material que predomina em sua composição, apresenta-se como líquido, mas tem altíssima viscosidade. O magma é a rocha fundida que se encontra no interior da crosta terrestre, submetida a temperaturas e calor externo. É composto de líquidos, partículas voláteis e elementos sólidos. Quando o magma se funde e consegue ser expelido para a superfície, a Terra é convertida em lava. Então, nós vimos lá, né, que lava é um material em fusão, né? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? E dá origem, de origem vulcânica, né? Ele sai da crosta terrestre, né? Durante a erupção vulcânica, tá? Então, ali, ó, tem a foto ali, ó. A temperatura da lava varia de 700 a 1.200 graus Celsius, diferentemente do magma, que pode esfriar rapidamente. A lava é bem mais espessa, por isso demora para a refazer. Então, do manto é isso que vocês precisam saber. É a maior parte, tá? É a maior camada. Entre as camadas crosta terrestre, núcleo e manto, a maior é o manto, tá? Aí vamos ver aí o que ele está falando aí, pessoal, sobre o núcleo, né? O núcleo, ele vai ter mais ou menos a terça parte
da massa total terrestre, tá? Ele é formado, o núcleo ele é formado praticamente só de ferro e níquel. Veja bem, dois minerais, né? Ferro e níquel, tá? Ele é dividido em duas partes. Nós temos lá, como a gente viu lá no desenho, né, na foto, tem o núcleo interno e o núcleo externo, né? O núcleo externo, ele é aquele que está logo abaixo do manto, como está lá na foto. A espessura dele é de mais ou menos 2.250 quilômetros, uma temperatura de 4.000 graus Celsius, ou seja, ele está bem próximo do núcleo, né? Então, uma temperatura bem elevada, mais ou menos 4.000 graus Celsius, tá? E o manto externo, ele está no estado líquido, tá? O manto interno, desculpa pessoal, o núcleo externo, tá? Ele está no estado líquido. O núcleo interno, ele tem aproximadamente 1.250 quilômetros, ele já é menor, né? O núcleo interno é menor que o núcleo externo. Ele é sólido, ao contrário do núcleo externo, que é líquido, o núcleo interno é sólido, tá? Temperatura do núcleo interno, ela pode atingir até 5.000 graus Celsius, tá? Ele vai ter mais ou menos veja bem, ele é quase que a temperatura do Sol, né? Porque o Sol, ele é mais ou menos 6.000 graus Celsius, então o núcleo é mais ou menos por aí, ele pode atingir até 5.000 graus Celsius, ou seja, 1.000 graus só de diferença, né? Mas tem maior temperatura realmente é o Sol, pessoal. Então vamos ver o que ele está falando aí desse núcleo. Núcleo. O núcleo terrestre corresponde a 1/3 da massa da Terra. Acredita-se que seja composto basicamente de ferro e níquel. Está dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo está logo abaixo do manto e tem uma espessura média de aproximadamente 2.250 quilômetros, que está lá, que nós vimos lá no desenho da página anterior. Sua temperatura é de cerca de 4.000 graus Celsius e se encontra no estado líquido. Isso se comprova pela perda de velocidade das ondas sísmicas ao atravessá-lo. Os cientistas acreditam que é no núcleo externo que se origina o campo magnético da Terra. Tinha esquecido desse detalhe, pessoal. É no núcleo externo que se origina o campo magnético da Terra. Nós ainda vamos falar nesse bimestre sobre esse campo magnético, tá? Nós vamos passar maiores informações para vocês a respeito desse campo magnético. Aí nós temos lá o núcleo interno. Pode ter um raio de aproximado de 1.250 quilômetros. É sólido em virtude da pressão extremamente elevada. A temperatura no núcleo interno pode atingir surpreendentes 5.000 graus Celsius. Para efeito de comparação, a temperatura predominante na superfície do Sol é de cerca de 6.000 graus Celsius. Então, o que eu falei para vocês, a temperatura do núcleo interno para o Sol é de 1.000 graus, então praticamente nada, né? Voltando lá na página 281, pessoal, para vocês analisarem aí, ó, bem, ó, a posição, né, dessas camadas. A crosta, aí o manto, núcleo terrestre e núcleo externo e núcleo interno. A quantidade ali, pessoal, o tamanho, né? Vocês estão vendo aí que o núcleo interno, ele mede 6.371 quilômetros, tá? Núcleo interno. Ele é o maior, tá? Em termos de espessura. Já o núcleo
A crosta, né, 670 quilômetros, que é a parte mais fina, tá? Então tem uma boa diferença aí, pessoal. Então nós vimos a crosta terrestre, o manto e o núcleo, que são as 3 camadas que formam o nosso planeta, tá? Lá na página 283 tem tem aí uma experiência, né? Uma experiência não, seria um modelo, né? Tá? É para fazer a construção, para construir aí um modelo do interior da Terra, tá? Mas infelizmente nós não vamos fazer, pessoal. Vamos deixar aí para, acho que no 8º ano a gente volta a falar, voltamos a falar sobre as camadas da Terra no 8º ano, se eu não me engano. E aí a gente pode fazer se estivermos com aula presencial, tá? Então, pessoal, nós vamos começar a ver aí a formação do planeta e endurecimento da crosta terrestre. Nós já vimos aí a formação do planeta e é onde a gente viu a teoria, né? Eu falei para vocês sobre algumas teorias, né? O que é teoria ou o que são as teorias, né? São o que? Suposições, né? Quando você acha que pode ter acontecido isso. Então você tem uma teoria do que pode ter levado a tal acontecimento, né? E os cientistas, é claro, existem várias teorias sobre o surgimento do universo, tá? Sobre o surgimento do universo. Mas vocês sabem que a teoria que é mais aceita sobre o surgimento do universo é a teoria do Big Bang, né? Então, o Big Bang é a teoria mais aceita sobre o surgimento do universo. Que foi o quê? Foi uma grande explosão, né? Aí os cientistas falam que essa explosão ocorreu há 400 bilhões de anos, né? E essa explosão aí que deu origem, né, a essa esfera compacta que é a Terra, né? Então essa explosão no universo, o Big Bang, é a teoria mais aceita pelos cientistas sobre a formação, né, o surgimento, formação não, o surgimento do universo, tá? E através dessa teoria aí, com estudo nessa teoria do Big Bang, que é a mais aceita, que se tem informações sobre os outros acontecimentos dentro do planeta, né? Como o endurecimento da crosta terrestre. Como que aconteceu esse endurecimento dessa crosta, né? Se houve essa explosão no universo, que na realidade ninguém tem certeza do como foi essa explosão, né? O que causou essa explosão? É só uma teoria, mas é a mais aceita, né? A grande explosão, né? Onde houve a criação desse universo. Mas o que fez com que esse planeta, né? O planeta Terra endurecesse, né? O que fez com que esse planeta endurecesse e passasse a ser chamado, né? Houve esse endurecimento do planeta e passou a ser chamado de crosta terrestre, essa parte dura do planeta, né? É a crosta terrestre. Nós vamos começar a falar sobre a formação do planeta e o endurecimento da crosta terrestre na nossa próxima aula, que é amanhã, né? Sexta-feira, tá? Que vai ser dia 23. Amanhã nós vamos falar sobre isso, pessoal. Sobre esse endurecimento da crosta terrestre, tá bom? Então por hoje é só, amanhã continuaremos aí esse assunto aí sobre a formação do nosso planeta. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.